Continuando aqui, a gente vai ver que existem dois tipos de imunidade, a natural e a adquirida. A imunidade natural, ela é inespecífica, ela age, é a primeira linha de defesa do nosso organismo e ela age contra qualquer micro-organismo da mesma forma. Então, ela age contra bactérias, fungos, vírus, sempre da mesma maneira. Através de quais células? Dos seus fagócitos, né? Então, você tem macrófilos, neutrófilos e células NK. Ela não tem memória, certo? Então, ela é mediada por algumas proteínas, principalmente as proteínas do complemento. Já a imunidade adquirida, ela é específica. Então, aqui é como se o seu batalhão agisse contra qualquer coisa que aparecesse na frente dele. Já na imunidade adquirida, ela vai potencializar a ação da imunidade natural e ela vai agir de forma específica contra um único patógeno por vez. Então ela vai adquirir o que? Memória, ela vai reconhecer aquele patógeno e vai agir contra ele, certo? Através do que? De anticorpos. E quais células? Através dos linfócitos. Quais linfócitos? Principalmente o CD4, que é o linfócito que controla o sistema imune. Ele vai estimular o linfócito T8, citotóxico, agir contra vírus e tumores, e estimular o linfócito B a produzir os anticorpos. Tá? Então, traçando uma linha aqui de uma infecção, quando um agente tenta invadir o nosso organismo, vamos imaginar que isso daqui seja um vírus, e sai tentando invadir, a primeira linha de defesa aqui que a gente encontra é a resposta imune inata. E a resposta imune inata, ela é constituída pelas barreiras, vamos imaginar aqui a pele. Se esse micro-organismo conseguir ultrapassar essa barreira, ela vai enfrentar a segunda linha de defesa, que é a inflamação, né? A inflamação faz parte da resposta imune inata. Então você vai ter uma vasodilatação, você vai ter um edema no local e você vai ter a migração ali para o tecido de várias células de defesa, como principalmente células de fagocitose, né? Que são os macrófagos, os neutrófilos e as células NK. As células constituem a imunidade inata, além das proteínas do complemento, que nada mais é do que são proteínas presentes na corrente sanguínea que acabam por extravasamento, como ocorre vasodilatação do tecido, passar para o tecido infectado ou inflamado e se ligar de forma também inespecífica contra o agente que está causando a infecção. Esse processo de ligação do complemento ao micro-organismo chama opsonização. Se mesmo assim o micro-organismo conseguir sobressair essa segunda barreira aqui, essa primeira barreira formada da resposta inata, formada pela barreira e por essas células da resposta imune inata, entra em ação a resposta imune adaptativa. A maioria das lesões fica confinada nesse processo. Já na resposta imune adaptativa, algumas células, principalmente células dendríticas, elas vão fazer o quê? A fagocitose do patógeno e vai reduzir esse patógeno em várias estruturas menores chamadas antígenos. Consequentemente, a célula dendrítica vai até onde? Onde que está o linfócito? Lá no linfonodo. Vai até o linfonodo e vai localizar um linfócito T4 virgem, que lá ainda está virgem, que nunca entrou em contato com nenhum antígeno. Esse linfócito T4 vai reconhecer esse antígeno, vai começar a proliferar e estimular as células T, no caso efetoras, o T8, a agir contra o micro-organismo específico. Ou, uma vez ativado o linfócito T8, estimulam os linfócitos B a produzirem anticorpos contra o micro-organismo na resposta imune adaptativa. Então, quando a gente pensa em resposta imune inata, quando você tem uma lesão na sua pele, qual que é a primeira resposta que a gente tem tecidual
na resposta imune inata? A inflamação. Então, a inflamação é a fase aguda da resposta imune inata. Consequentemente, todo aquele processo que a gente já viu, lesionando o epitélio, os mastócitos teciduais liberam histamina, caso vasodilatação, liberação de quimiocinas, e migração de células para o tecido lesionado. Consequentemente, essas células vão fagocitar essas bactérias e vão eliminar o agente agressivo. Então, quando você tem uma lesão, os mastócitos liberam histamina, a histamina causa vasodilatação, a vasodilatação aumenta a permeabilidade às células da corrente sanguínea, que vão migrar para esses tecidos e vão fagocitar essa bactéria, esse vírus. Isso tudo faz parte da resposta imune inata. Quais células são envolvidas aqui na resposta imune inata? Macrófagos, neutrófilos e linfócitos NK. Certo? As células dendríticas, fagocitando esse micro-organismo, reduz ele em pedacinhos, que a gente chama de antígenos. E, consequentemente, a célula dendrítica cai na corrente sanguínea e vai parar lá no linfonodo. Então, a gente vê que a resposta imune inata, ela dura de 6 a 12 horas. É o início do processo infeccioso. E na resposta imune adaptativa, a gente pode durar até 7 dias para produzir os anticorpos. Vocês observam, por exemplo, aqui no Covid-19, o vírus invade, ultrapassa a primeira barreira, certo? Que no caso seria o muco da via aérea, as células epiteliais, as lisosomas. Ele consegue ultrapassar essas barreiras, não consegue? Consegue. Ultrapassar. Entra em ação as células da resposta imune inata. Então, qual que é a primeira resposta à invasão pelo Covid-19? A inflamação. Gera uma inflamação e células ali teciduais vão tentar eliminar o vírus. Quais células? Principalmente o linfócito NK, o natural killer. Ele dá conta? Não dá conta. Mas as células dendríticas fagocitam o vírus, reduzem ele em pedacinhos e levam até os linfonodos. Lá no linfonodo, a célula dendrítica encontra um linfócito específico e esse linfócito específico vai estimular os linfócitos B a produzirem anticorpos. Qual que é esse linfócito específico? O linfócito T4, a produzir os anticorpos. Por isso que, no caso da Covid-19, os anticorpos a gente começa a encontrar na corrente sanguínea após 7 a 10 dias. Geralmente é assim e na maioria das infecções. Esse tempo da célula dendrítica fagocitar o agente patogênico, levar até o linfonodo e achar um linfócito T específico para aquele antígeno, e esse linfócito vir a estimular células T8 para defender células linfócito T citotóxico ou células B para produzirem anticorpos, demora em torno, em média, 7 dias. Praticamente é essa a diferença da resposta imune inata e adaptativa. Não, isso quer dizer o seguinte, produziu anticorpo, a resposta inata para de funcionar? Não, isso aqui trabalha um potencializando o outro. Então, uma vez que isso daqui não está dando conta da infecção, esse mecanismo começa a atuar. Se isso daqui resolver, para aqui. Mas se não resolver, acaba esses antígenos sendo transportados até o linfonodo e tendo que localizar um linfócito T CD4 positivo para estimular os linfócitos B a produzir anticorpos. A produção de anticorpos vai se ligar nesses antígenos e facilitar o processo de fagocitose pelos neutrófilos, pelos macrófagos. Um potencializa o outro. Tá ok?